Vamos trabalhar. Então, vamos à primeira questão. Dissemos assim: aponte a opção em que se fez corretamente a transformação da voz ativa para a voz passiva ou vice-versa. Muito bem. Vamos primeiro mostrar a você, meu caro pré-universitário, o que é voz ativa, o que é voz passiva. Veja bem, quando é que uma oração se encontra na voz ativa? Quando o sujeito da oração pratica a ação verbal. Quando o sujeito é o agente da ação verbal. Quando você prioriza o sujeito que praticou a ação verbal. Por exemplo, aquele exemplo bem primário, porque não importa o nível do exemplo. O fundamental é você entender. O menino matou o gato. Quem foi que praticou a ação de matar? Foi o menino. Então, como o sujeito, o menino, praticou a ação verbal, essa oração é ativa. Esse sujeito é agente. O gato foi morto pelo menino. Pronto. Quem sofreu a ação verbal? O gato, que é o sujeito da oração, voz passiva. Então, vamos à questão. Na letra A, o que temos? Na letra A, você tem a frase: a natureza proporciona inteligência ao homem. Pessoal, perceba, a natureza, sujeito, proporciona verbo transitivo direto e indireto, inteligência é o objeto direto, ao homem, objeto indireto. Essa oração está na voz ativa porque a natureza exerce a função de proporcionar. A natureza pratica a ação de proporcionar. Como é que eu transformo essa oração para a voz passiva? Primeiro detalhe: o objeto direto da oração ativa passa a sujeito da oração passiva. Vamos à frase. O objeto direto da oração ativa, inteligência, passa a ser sujeito da passiva. Olha o que foi que eu fiz. A inteligência. Eu acrescentei um A. Então, esta transformação está feita de modo errado. Por quê? Porque o correto seria eu dizer: inteligência é proporcionada ao homem pela natureza e não a inteligência. Perfeito? Opção B. Vejamos o que está nela. Os africanos, como sabemos, são massacrados pela miséria da fome. Veja, os africanos, como sabemos, são massacrados pela miséria da fome. Essa oração está na voz passiva. Por quê? Porque o sujeito, africanos, sofre a ação verbal. Eles sofrem a ação de serem massacrados. Como ficaria esta oração na voz ativa? Acompanhe. Vamos à frase. Observe você, por gentileza, que pela miséria é o agente da passiva. Esse pela miséria, que é agente da passiva, vai se transformar em sujeito da voz ativa. Então, a miséria, porque eu elimino a preposição por, correto. A miséria da fome, como sabemos, correto, massacra os africanos. Pronto, eis a resposta correta. Nós tínhamos uma oração passiva, passamos a ter uma oração ativa. Vamos ver a letra C. O resumo do livro foi pedido pelo professor. Olha, o resumo do livro foi pedido. Se você tem essa locução verbal, verbo ser mais verbo no particípio, isso por si só já caracteriza a voz passiva. Transformemos essa oração para a voz ativa. Veja, quando você tem o resumo do livro foi pedido pelo professor, pelo é preposição por mais artigo u. Elimine a preposição por e faça o artigo u acompanhar a palavra professor. Opa, não colocamos esse artigo. Se não colocamos, então está errada a transformação. O correto seria dizer: o professor pediu o resumo do livro e não professor pediu o resumo do livro. Mas, capitão, isso é um detalhe muito bobo. Sim, querido, é um detalhe bobo, mas que faz a diferença. Não entendeu? Há uma diferença muito grande entre eu falar professor pediu e o professor pediu. Há uma distância muito grande entre eu dizer Luiz Carlos é meu amigo e Luiz Carlos é o meu amigo.
Que diferença é essa? Vamos. Quando eu digo Luiz Carlos é meu amigo, ele é apenas mais um dentre tantos que eu tenho. Não existe aquela expressividade, aquela importância que caracteriza um grande amigo. Mas quando eu digo Luiz Carlos é o meu amigo, ele é único, ele é absoluto, ele é o amigo especial. Outro exemplo, nunca queira ser namorada de alguém. Queira ser a namorada. Porque quando você diz eu sou namorada de José, você é apenas mais uma da imensa coleção de José. Mas quando você fala eu sou a namorada, você é aquela, a especial, a preferida. Perfeito? Então um azinho, um ozinho faz uma diferença enorme. Na letra D, o que fizemos? Nomearam-na diretora. Olha, alguém nomeou alguém diretora. Então observe, nomearam-na, alguém praticou a ação, oração na voz ativa. Na passiva, ela foi nomeada diretora. Acabou. Não existe esse alguém. Por que não existe esse alguém, pessoal? Porque para eu ter o alguém como agente da passiva, eu deveria ter tido alguém como sujeito da oração. Alguém a nomeou diretora. Então ela foi nomeada diretora por alguém. Perfeito? Opção correta, portanto, letra B, única na qual a transformação foi feita de modo correto.